Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM, programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Alexandre Fico e neste último sábado do ano, pela infinita misericórdia do Senhor, inicia mais um programa Evangelho Genuíno. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Queria agradecer a todos pela paciência que estiveram comigo durante todo o ano. Um ano difícil, talvez não só para mim, mas em geral para o país, né? Em geral para o país. Mas acima de tudo, o Senhor nos manteve firme. Nos manteve firme em Tua presença. E que o ano de 2017 possa ser dessa mesma maneira. Que nada possa nos abalar. Que nada possa desviar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nós possamos nos manter firmes no caminho dele, que é o mais importante. É o tesouro que nós temos, é realmente o amor de Deus em nossas vidas. Que seja dessa maneira em 2017, para a minha casa e para a sua casa. Para a minha casa e para a sua casa. Então eu gostaria de que nós fôssemos à oração, depois pedir para o Dé colocar o louvor, e depois a palavra que eu quero trabalhar com vocês hoje é sobre reaviva, Senhor, porque estamos mortos. Reaviva, Senhor, porque estamos mortos. Eu quero que essa palavra entre ao seu coração. Que o Espírito Santo traduza, que o Espírito Santo te convença de como nós precisamos retornar aos caminhos do Senhor verdadeiramente. Verdadeiramente. Vamos ao Senhor em oração. E eu gostaria também nessa oração falar sobre a oração de Rábia. Sobre a oração de Rábia. Uma mulher iraquiana, e ela faz uma oração no ano 800 depois de Cristo, mas uma oração que mexeu muito comigo. E talvez mexa com você também. Vamos à oração. No programa Evangelho Genuíno, momento de oração. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença para levantar a voz a Ti. E só fazemos isso, Senhor, por causa de Cristo Jesus. Por causa do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por mais esse programa. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que está do outro lado, Senhor, em sintonia. Perdoe os nossos pecados. Seja glorificado em nossas vidas, Senhor. Que possamos viver o Evangelho da graça. O Evangelho da graça. Como o Evangelho da graça tem se perdido ao longo dos tempos. Parece que nós temos méritos naquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. E nesse momento, eu gostaria que todos, sem exceção, deixassem as resistências ou as parcialidades de lado para refletir de uma forma profunda sobre o alto valor metafórico ou dos dois elementos que se comparam nessa oração. Diz as palavras de Rábia, que possa ser as nossas palavras. Se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não escondas de mim a tua face. Que seja isso na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.
Evangelho que não confronta o pecado não pode ser chamado de evangelho. Programa Evangelho Genuíno. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu
de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Venha conhecer a Comunidade Cristã Genuína, Rua 7 de Setembro, número 385, na Vila Industrial. Cultos, terças e quintas, às 8 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã. No Parque Aeroporto em Campinas, Rua Aldo Fossesi Júnior, número 61, no Núcleo Residencial Vila Vitória. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Em Hortolândia, Rua Zacarias Costa Camargo, número 560, no Remanso Campineiro. Cultos, quartas e sextas, às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas. Em Sumaré, Rua Manuel Dama Figueiredo, número 105, no Parque Sevilha. Cultos, quartas às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas. Comunidade Cristã Genuína. Aqui é proibido pessoas perfeitas. Você está ouvindo programa Evangelho Genuíno. Glória a Deus, que Ele possa reavivar as nossas vidas, que as nossas vidas sejam reavivadas, que nós possamos olhar como exemplo irmãos piedosos e ter realmente a nossa vida reavivada por Deus. Meus irmãos, essas palavras que eu falei da oração de Rábia, que essa mulher iraquiana que eu disse que é do ano 800 depois de Cristo, resumiu para mim tudo que eu sempre queria dizer, que há tantos anos, ou tanto tempo, estava em meu ser e eu não conseguia passar para mim, primeiramente para mim, e para as pessoas. Talvez eu até acho que me faltou sabedoria ou palavras para expressar convenientemente essa grande verdade. E algumas vezes que tentei expressar o meu ponto de vista sobre esse tipo de amor, que para existir não necessita de uma troca, não há barganha. Eu fui muito mal compreendido, e até muitas vezes dizendo que falta amor, porque as pessoas sempre apresentaram um amor de troca, não um amor carnal. Então por isso que imediatamente após eu ler essa sábia oração, me veio à lembrança a parábola do bom samaritano. E essa oração de Rábia trouxe para bem perto de mim a figura do samaritano, que é uma figura excluída da sociedade, né? O amor pelo próximo acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então não passa pela minha cabeça que o verdadeiro ato de amor tenha vínculo com alguma coisa em troca. Eu não tenho dúvida que o verdadeiro amor, o amor ao próximo, é a maior prova de adoração a Deus. Como ele mesmo disse, quem fizer a um desses, a mim faz, a mim o faz. O verdadeiro amor não barganha, não busca os próprios interesses, através de um pragmatismo gospel, que mais parece um mercado de coisas, que supostamente são apresentados como sagrados. O amor não pode estar atrelado a condicionamentos ou trocas. Ele é de graça mesmo. Ame a Deus pelo que Ele é. Que Jesus derrame a sua graça sobre nós e que nós possamos aprender a depositar inteiramente as nossas vidas nele. Então, repetindo a oração, para que fique gravado, a oração de Rábia foi: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Não esconda de mim a tua face.
E por que tudo isso eu falei, meus irmãos, e veio o meu coração para essa data de hoje? Você vê no Facebook, nas rádios, nas televisões, as pessoas fazendo anúncios sobre os cultos de final de ano. E aí eu vejo como a igreja estão imitando o mundo. Porque o mundo, ele brinda e pede um ano novo, um ano novo de paz, de alegria, de dinheiro. Aquela música, né? A música que fala sobre isso. Dinheiro, saúde. E aí nós vemos um culto onde, final de ano, uns culto da virada, homens e mulheres vão decretar, vão profetizar as mesmas coisas que o mundo deseja, que a musiquinha canta. E uns vão até de branco, viu, irmão? Tem uns que vão passar o ano de branco, inclusive, para ver se entra com paz. Cueca da cor disso, outra coisa não sei da cor da onde. Cheio de superstições do mundo. Por incrível que pareça. Mas na verdade eles vão somente usar a Deus para alimentar os seus desejos carnais. Alimentar seus desejos carnais. E você pode perguntar para mim, mas como você sabe disso? É só você ver quem vai ser cultuado no dia, meu irmão. A música para quem é. Os pedidos para quem são. Uma porque eu frequentei igreja que tem essa visão do homem como o centro de todas as coisas, né? São cultos antropocêntricos, músicas antropocêntricas. É só você ver quem é adorado naquele lugar, quem é exaltado, os pedidos para quem são, se o reino de Deus é exaltado e prospera. Não estou falando prosperidade financeira não, meu irmão, estou falando prosperar, o reino avança. Haverá luz, meu irmão, show, música. E músicas centradas no homem. Pedido de dinheiro. Desculpa, sacrifício. Não é barganha, é sacrifício. Para você dar, para ver se Deus te dá em troca. Aí uns vão 12 dias para 12 meses, é aquelas conversas que nós sabemos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vejo o quanto a igreja está morta. Mas faz pose de que está viva. Está morta, mas fala que está viva. Aí eu me lembrei do texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Na parte B que diz, conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, está morto. Estás morto. Então eu quero trabalhar nesse texto. Apocalipse 3, do versículo 1 até o versículo 6. Eu quero trabalhar sobre isso. E por isso que eu coloquei, eu disse, reaviva, Senhor, porque estamos mortos. Reaviva, Senhor, porque estamos mortos. Então, se você não pode acompanhar, você acompanha. Apocalipse 3, versículo 1 a 6, eu não vou ler para nós podermos ganhar tempo. Meus irmãos, há vários motivos porque nós esfriamos diante de Deus. Vários motivos. Hoje, os neopentecostais, com suas meninices e milagres e factoides, e também os secessionistas, com suas friezas, a missa, né? Aqueles que não acreditam mais na atualidade dos dons. E qual que é o grande problema disso? Muitos vivem hoje a teologia da experiência negativa. Tanto do lado extremo do neopentecostal, como do lado extremo dos conservadores. Teólogos, pastores, que nunca ouviram a voz do Espírito Santo, nunca tiveram sonhos, profecias e revelações, e nunca tiveram visitações de anjos e outros milagres sobrenaturais. Usam sua experiência negativa para ensinar que a vida de todos os cristãos deve ser tão seca quanto a deles. Só que Jesus não muda, meus irmãos. Por mais que eles tentem falar que Jesus muda sobre dons
E aquela discussão sobre línguas que... Nossa, meu irmão. Esse é o difícil, porque as pessoas colocam tudo num balaio de gato só, né? Porque a pessoa nunca teve uma experiência com isso, ele acha que ninguém tem. Porque ele nunca teve uma experiência com isso, ele acha que todo mundo é mentiroso. Que todos são mentirosos. E isso é algo muito perigoso. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A nossa regra de fé é a Escritura. Tem que ser a Escritura. E o nosso professor é o Espírito Santo de Deus. Por isso a leitura sem uma vida devocional em oração, para mim não tem significado de nada. João 16, Jesus diz, a partir do versículo 12, eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Então, meus irmãos, tudo que aponta para Cristo, a palavra dele e todos dons espirituais, eles mostram Cristo, eles moldam Cristo na vida do cristão. Eles fazem para que o reino se expanda, não como meninice. Então, e é óbvio, meus irmãos, óbvio, que a secura teológica e existencial de alguns homens, que foi totalmente moldada por experiências negativas, não dita a verdade bíblica. E a verdade bíblica aponta sempre para Jesus Cristo, sempre para Jesus Cristo. Por isso, não viva da convicção de homens. Não viva das convicções de homens. Nossas vidas não devem se adequar às experiências negativas de ninguém. De ninguém. E é óbvio que as minhas experiências pessoais com Cristo não me dá o direito de fazer doutrina. Não me dá o direito disso. E nem de me achar mais espiritual. São experiências pautadas na palavra de Deus. Porque se não for pautada na palavra de Deus, não tem significado nenhum. Então, as pessoas gostam para quem gosta de estudar, de ver história dos passados, nós não podemos ignorar as declarações dos pais da igreja, como Justino, como Irineu, Tertuliano e Agostinho sobre curas e milagres na época deles. Eu sei que muitos usam uma declaração de Agostinho sobre línguas sendo, entre aspas, adaptadas aos tempos, como argumento que os dons haviam cessado. No entanto, meu irmão, não há como ignorar as obras posteriores de Agostinho, inclusive retratações em que ele reconhece e permanente atuação miraculosa do Espírito Santo e conta de milagres que ele conhecia pessoalmente. E volto a tornar, é óbvio que eu não estou me referindo a doutrinas cristãs como soteriológica, sobre a doutrina da salvação. Não é sobre isso que eu estou falando. Isso é intocável. Mas na experiência pessoal com Deus, revestimento do Espírito Santo. Porque se nós não temos dons alguns, como que nós fazemos com discernimento espiritual, meus irmãos? O dom de discernimento espiritual, ele é vivo em nós. E se não fosse por isso, estávamos totalmente entregues a espíritos enganadores. E de fato, as profecias acerca de fatos pontuais dentro de um contexto bíblico é o que nós temos que crer. E profecias e revelações para edificação pessoal e da igreja, de acordo com a palavra de Deus. Óbvio, a nossa regra de fé é a Escritura, é a Bíblia. Então a igreja morta permite que movimentos adentrem seu corpo. Um exemplo, por exemplo, é o movimento da palavra da fé. A mensagem parece suficientemente cristã para os novos crentes e jovens, e definitivamente soa bem em um mundo obcecado com a prosperidade, e é adequado para pessoas que querem ser ricos, saudáveis e felizes. É apropriado para o ano agora, para o ano novo.
Aí, meus irmãos, nós vamos numa igreja onde dizem que a palavra de Deus apoia este meu desejo e ainda me dá uma direção a seguir. E ela ensina que Deus quer que tenhamos a vitória total nas finanças, no relacionamento e na saúde. É o desejo carnal de todo homem na virada do ano. Da musiquinha, como eu falei para vocês. Ficam tão cegos que não para e pensa. Coisa simples, por exemplo, por que o pastor fica doente? Por que ele fica doente? Alguns, inclusive, vão tratar nos Estados Unidos para não aparecer aqui, né? Por que as pessoas perdem seus empregos? E afinal de contas, infelizmente, muitos perderam emprego no Brasil, nesses últimos 2 anos principalmente. Todos estão prosperando agora em relação às suas finanças? Pergunto eu a você. Estou falando nessas igrejas que pregam isso, ninguém pode ficar doente, ninguém pode perder emprego, ninguém... Afinal de contas, ele dá o dízimo lá, meu irmão. Se ele dá o dízimo lá, como que ele perdeu o emprego? Sendo que não estava bloqueado do devorador? Aí, obviamente, sabe o que vão falar para você? Porque você estava em pecado, querido. A culpa nunca é deles, é sempre sua. Hoje nós estamos lutando para manter as nossas despesas. E aí as pessoas começam a perguntar, cadê? Será que Deus me abandonou? O que eu estou fazendo errado? Aí você vai num lugar para escutar um fanfarrão falar para você o que você está fazendo de errado para ele te colocar no caminho correto agora. Para sua vida melhorar, prosperar. Aí a pessoa dá o dinheiro e depois pergunta, cobra a Deus. E agora, Deus? Eu cumpri o meu trato, eu dei o dinheiro. Agora o Senhor cumpre o do Senhor. Eu paguei e me consagrei. Essa é a maldita doutrina da palavra da fé, que é um falso evangelho perigoso. Por isso precisamos voltar para as Escrituras, se quisermos um reavivamento. O que é uma igreja morta? O que é uma igreja morta? Mas igreja morta, isso até soa como uma grande contradição. Como pode existir uma igreja morta? Especialmente se o Deus vivo habita nela. Como uma congregação pode estar morta se a vida de Deus, ela bate, pulsa através do seu corpo? Mas tragicamente, muitos e muitas estão mortas. Semelhante ao corpo de Lázaro, inclusive já cheira mal. Muito mal, mas nem passando o perfume mais caro do mundo consegue eliminar o cheiro daquilo que cheira muito mal. E tais igrejas têm o cheiro da morte. Parecem vivas, mas estão mortas. E eu vou parafrasear um texto de Stephen que diz assim: são congregações com cadáveres, possuem agentes funerários como mestres, embalsamadores como anciãos. Seu pastor é graduado no cemitério. O regente do coro é o médico legista. Eles cantam mumificados em Gileade. E o médico dos médicos, o divino médico, atesta essas igrejas e diz: estão mortas. Estão mortas. Talvez você já tenha frequentado uma igreja como esta. É, uma igreja que tens nome de que vives e está morta, conforme o versículo 1. E se destaca mais pela aparência do mundo do que no poder do Espírito Santo. A W. Tozer diz o seguinte: se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada tivesse acontecido e ninguém notaria a diferença. Por quê? Porque estão fazendo na carne. E Jesus está dizendo: o sermão era morto. Assim como o louvor e a comunhão, os sinais vitais já haviam ficado para trás. Está ligada nos aparelhos. E verdadeiramente por aparelhos. Luzes, som, ar-condicionado, cadeiras bonitas, atrações. Tudo aquilo que o anfiteatro, aquilo que é tocável pode oferecer. Estão vinculados em aparelhos. Pior que isto, talvez você esteja congregando numa igreja assim. Ou pior, assim está a sua vida.
espiritual, vagarosa, dormente, na realidade morta. Você era tão fervoroso, mas agora sem vida. Seu coração não bate mais. A verdade é que você está morto. Mas se acha vivo, se acha salvo. E eu não quero discutir salvação, porque salvação é um departamento de Jesus Cristo. Quem salva é Jesus Cristo. O departamento de salvação só compete a Cristo. Mas você não está mais comprometido. Você está sem fé. A fé verdadeira, não fé na palavra, não fé na fé que nessas pessoas fazem, mas a sua fé em Cristo, em Deus. Houve um tempo em que você derramava lágrimas, só que hoje, morto, não consegue sentir o cheiro do bom perfume de Cristo. Em você hoje está um sinal, não me incomode. E eu posso falar para você, eu bem sei o que é isso, meu irmão. Não quer que ninguém te veja. Eu vivi por isso. Eu fiquei tão desapegado a algumas coisas que, se não fosse pela misericórdia do Senhor, ouvindo palavras, lendo, orando, eu tinha sucumbido na fé. Porque é o que essas igrejas mortas fazem. Ninguém pode vê-lo, mas Deus pode, meu irmão. Você estudava a palavra. Você estudava a palavra de Deus diariamente, inclusive. Você, inclusive, fazia faculdade teológica. E a sua comunhão com Ele era a razão de sua vida. Esta era a igreja de Sardes, igreja de grande reputação, como as de hoje. Reputações muito boas a nível social. Talvez a nível de Cristo, talvez não. A nível de Cristo, Cristo chama de morto. Uma lenda histórica no passado. E agora, morta. Não há vida ou dinamismo. Não há batimentos cardíacos. Ele diz que não há o espírito pleno nesta igreja. Ao dirigir-se a essa igreja, Jesus deixa um recado muito duro, áspero para a igreja de nossos dias. E por isso, meus irmãos, eu queria fazer um breve pano de fundo dessa cidade de Sardes, que foi fundada em 700 a.C., uma das maiores cidades do Velho Mundo. Teve longa e copiosa história. Capital do reino de Lídia, possuía ela legendária riqueza. Era um sinônimo de opulência, prosperidade e sucesso. A cidade ficava num lugar inacessível, um platô. Sua acrópole localizava-se a 1.500 pés acima do vale. Era uma fortaleza inabalável. E tal segurança produzia uma presunçosa autossuficiência. Eles pensavam ser invencíveis. Por isso, não mais vigiavam suas torres. Aproveitando-se dessa distração, Ciro, rei dos Medo-Persas, conquista-o escalando uma pequena trilha. E a cidade cai em profundo declínio. Nunca mais se recuperou. No fim do primeiro século, Sardes era apenas uma sombra da sua antiga glória. Pior que isto, a igreja, aqui fundada, tornara-se como um mundo, orgulhosa, presunçosa, autossuficiente, vivia de glórias passadas. Ambas, a cidade e a igreja, estavam vivas apenas no nome. Podemos dizer que a cidade de Sardes era como ouro preto. Vivia das riquezas do passado, riquezas passadas. E é nesse ambiente que a igreja faz o seu balanço mais forte. Porque Deus é imutável. Deus nunca entra em declínio. O remetente que Jesus manda a carta, que revela a maneira adequada que Ele quer que a igreja viva, no versículo 1 diz: é o anjo da igreja que está em Sardes escreveu isto, que tens os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. E diz que está viva, mas está morta. O que tem os 7 espíritos? O que seria esse 7 espíritos? Jesus declara ser o que possui os 7 espíritos de Deus. Não, meu irmão. 7 é o número da perfeição e da plenitude. Isso não significa que haja 7 Espíritos Santos. Apenas um Espírito de Deus. Mas quando o Espírito chega, vem pleno
e com perfeição de poder. Podemos ter uma ideia dessa plenitude do Espírito em Isaías 11, que fala sobre o reinado pacífico do rebento de Jessé. No versículo 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Nós temos uma ideia do Espírito pleno que Jesus dá para a sua igreja. Apenas a igreja com um espírito cheio dessa plenitude pode inflamar os corações, dar poder ao louvor, convencer do pecado, quebrantar homens e mulheres e tirar o fardo de habilitar ministros verdadeiramente. O que precisamos para o reavivamento, tanto em Sardes como em todas as igrejas mortas, está com Cristo. Apenas Jesus pode derramar o Espírito do Cristo glorificado sobre a igreja morta. E apenas o Espírito Santo pode reavivar a igreja. E o Espírito Santo sempre vai mostrar Cristo através da revelação da sua palavra. Por isso o reavivamento acontece apenas através da prerrogativa divina, que passa com certeza pela volta da Escritura Sagrada. Jamais pela vontade humana. Jamais pela vontade de homens, jamais por obras de homens. O profeta Zacarias, em Zacarias 4:6, disse: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E as 7 estrelas? O Senhor Jesus tem as 7 estrelas em sua mão direita. Estas são os pastores e líderes espirituais na igreja. Líderes espirituais na igreja, você confere isso em Apocalipse 1:20. Por isso ele enviará o reavivamento à congregação, primeiramente através de seus pastores. Pastores cheios do Espírito Santo de Deus, que ministram a palavra de Deus, onde Cristo se torna o centro dos cultos e verdadeiramente o cabeça da igreja. O que vemos hoje são cultos centrados em homens, música para homens, tudo para o homem, cultos antropocêntricos. Cristo detém os pastores em sua destra, em sua direita. Lugar de grande honra, extrema responsabilidade. Extrema responsabilidade. Se as pessoas soubessem a responsabilidade de ser pastor, talvez seja a última coisa que ela fosse escolher. Ela trata com vidas eternas. Almas eternas que perecerão no inferno ou chegarão ao céu. Não pastores que negociam a palavra de Deus. E é óbvio que esses pastores têm que ter, porque a palavra tem que se cumprir. E a Bíblia diz que nos finais dos tempos, de uma das mostras que nos mostraria o final dos tempos é a apostasia. E hoje, meus irmãos, as coisas ficaram tão descambadas que hoje as pessoas chegam para pregar de qualquer maneira. Eu já vi pastores ir em campo de futebol, meu irmão. Campo de futebol. Depois de sair do campo de futebol, ele foi pregar. E falar que Deus agiu com poder naquele lugar. Como isso, meu irmão? Como que pode ser isso? Não ora mais, fica o dia inteiro assistindo televisão. Não estudam a palavra. E dizem que o fogo desceu. Porque, meu irmão, ambas essas designações do Espírito e das estrelas, essas 7, que é o número da perfeição, isso é a chave para reavivar os membros de uma igreja. Esta é a direção de vida que o Espírito Santo dá para pastores. O reavivamento precisa começar no topo, espalhar-se pela base. Se os membros necessitam pegar fogo, os pastores têm de incendiar primeiro. Tal pastor, tal igreja.
como é o pastor, é a igreja. Por isso, meus irmãos, Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, ele diz que pois virá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo conceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para fábulas. Tal pastor, tal igreja. Você quer dinheiro? Vai lá nesses cultos da prosperidade, meu irmão. Vai em quem prega isso daí. Você quer ter fé em você? Vai nesses lugares, em culto de autoajuda. E me remete à pregação de Jonas em Nínive, quando trouxe um reavivamento. Ali foi um movimento de Deus. O profeta pregou a mensagem, mais de 100 mil pessoas foram salvas. Mas o grande obstáculo não estava no pecado e na corrupção da cidade, nem tampouco na política corrupta de Nínive. Também não foi encontrado nos falsos cultos ou religiões pagãs, não foi. O maior obstáculo à salvação de Nínive achava-se no coração do zeloso e do discriminador profeta de Deus, de Jonas. Só quando ele fez um concerto com Deus, quando ele estava na barriga do grande peixe, quando ele se concertou com Deus, e o Espírito Santo desceu sobre ele, foi que o Espírito Santo agiu em Nínive. Jonas era a chave para o reavivamento em Nínive, assim como os pastores hoje são a chave para o reavivamento na igreja. Nenhuma igreja pode ir além dos seus líderes, nenhuma. A igreja reflete o seu líder. Reflete o seu líder. Os servos de Deus, não importa quem seja, pastores, anciãos, presbíteros, diáconos, têm de ser cheios do poder. É só você ver quando for recrutar o Filipe e os outros. Homens cheios do Espírito Santo. Ao confiar em suas vidas a Deus, esse lhe envia a virtude do Espírito Santo de Deus. Assim poderá conduzir a igreja a um reavivamento, meus irmãos. Por isso nós temos que orar por esses homens. Toda a igreja adquire as características do seu líder, a paixão e a personalidade dos seus líderes, para bem ou para mal. Qual que é a característica da comunidade genuína? Uma igreja que gosta da leitura da palavra, do estudo da palavra, porque reflete aquilo que o pastor César é, um estudioso da palavra. Então nós pautamos na palavra, até muitas vezes ficando chato demais. Chato. Muitas vezes até fiscal de culto. Que é uma coisa muito chata, é fiscal de culto. Você ficar apontando se... Nossa, mas aquela passagem ali não é bem assim, daquela maneira como o irmão falou. É chato, eu já me peguei muitas vezes fazendo isso. E é chato, eu peço para que Deus me corrija a respeito dessas coisas. Mas você acaba pegando a característica. E se você vai numa igreja e só prega sobre dinheiro, você vira um ganancioso, achando que Deus é o Papai Noel do universo, obrigado a te dar tudo o que você quer. Aí você vai numa igreja onde tem um monte de campanha, você acha que você ficava vivendo campanha e Deus vai fazer da maneira que você decretou, que você determinou, que você propôs. Aí você vai numa igreja que se frequenta herege, você vira um herege. Porque você está pautado naquilo que seus mestres ensinam. E qual a falha de Sardes? Se você ler sobre as quatro igrejas anteriores, Jesus dirige-se com um elogio, mas a esta, com uma palavra de crítica. Por estar tão indignado com a igreja, Jesus vai direto ao assunto. A igreja morta coloca mais obstáculo à casa de Cristo do que a soma de toda a perseguição do mundo. Ela ameaça a força vital do cristianismo. Por isso Jesus inicia a carta com uma palavra de queixa contra Sardes. Nenhum elogio, apenas severa crítica. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Jesus começa confrontando a religião morta. Não pode tolerar a hipocrisia da pretensão espiritual. Recebeu os piores dos pecadores no passado como prostitutas e bêbados, de braços abertos. Isso trouxe um severo desprezo pelos fariseus. Hoje mostra que eles vivem de glórias passadas e possuem o mau cheiro da morte. Não havia mais conversão de pecadores naquele lugar.
Não havia, era uma igreja morta. Igreja morta, não há conversão de pecadores. As pessoas que chegam lá, elas não são convencidas dos seus pecados. Elas não são convertidas. Elas são somente pessoas convencidas que precisam de um Deus. Não há convicção de pecado nenhum. E por isso a morte de Sardes significa que a vitalidade espiritual já não existia nela. Apenas representação. Eles achavam-se em meio a um deserto espiritual. E o deserto muitas vezes é quente, meu irmão. Quente. Haviam caído em um sono profundo. Sardes havia construído impressionante reputação. Reputação de que vives. Isso que nós vemos nas nossas igrejas hoje. Nós temos reputação de que estamos vivos, de que estamos avivados. Estamos avivados? Gritar glória a Deus, aleluia, é avivamento? Era altamente reverenciada e respeitada. Orgulhava-se de um passado ilustre. Este era o problema, vivia do passado. E essas pessoas vivem do passado do evangelho, isso que é o pior. Vivem no passado do evangelho da graça. Porque muitas são fundadas já não vivendo o evangelho da graça. O evangelho da graça, graça é algo que você recebe sem nenhum merecimento. É o que eles menos pregam. Porque tudo para eles tem sacrifício. Você tem que fazer para Deus fazer para você. Isso não é graça, isso é merecimento, é mérito. Hoje, no presente, uma religião vazia e sem vida. Uma avaliação superficial de si mesmos. Não havia que sua vida espiritual já estava extinta. Eles não viam isso na vida deles. A reputação é coisa engraçada, porque importa-nos com o que as pessoas pensam. Nós nos importamos muito com o que as pessoas pensam de nós, mas pouco ligamos para o que realmente somos. E este era o problema de Sardes. Orgulhosos da sua reputação passada. Perderam todo o poder espiritual no presente. Como vemos nas igrejas de hoje, não há preocupação mais com o evangelho da graça. Já são autossuficientes em suas marcas. A igreja de Sardes era aparentemente ativa. Tinha todas as características de um ministério dinâmico, mas estava morta. Vivia da espiritualidade passada. A vida foi embora. Seu batimento, sua pulsação espiritual já havia se acabado. A frieza e a formalidade, sem temor a Deus, se haviam instalado em seu corpo. E qual a aparência da igreja morta, meus irmãos? Primeiro, há um pregador morto. No púlpito, um homem superficial fala às pessoas coisas superficiais, encorajando-as a serem mais superficiais ainda do que ele. Suas mensagens acham-se cheias de poemas, de literatura, opiniões pessoais, sociologia, até histórias interessantes, mas o foco é na autoajuda. O foco não está em Cristo Jesus. Até é eloquente, mas não ungido. E ungido nós sabemos, meu irmão, conforme fala a primeira carta de João, capítulo 2, embaixo da unção do santo, que é Cristo. Tem até palavras apropriadas, mas não palavras do poder do Espírito Santo. É bajulador. Tem interesses pessoais por trás de tudo isso. Segundo, igrejas mortas possuem adoração morta. E adoração morta não é só você estar em um lugar que as pessoas celebram Cristo como se ele ainda estivesse morto e enterrado, que nem nós vemos em muitas igrejas. Mas lugar que precisa de músicas específicas e instrumentos musicais atuais. Mas infelizmente, é como Jesus disse, lá em Mateus 15, no versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Uma palavra de Deus é maravilhosa e perfeita. É como andar em um museu de cera. Não há vida, tampouco celebração alguma.
Algumas realmente somente empolgação musical, como se estivesse num show de uma banda qualquer. Terceiro, igrejas mortas têm ministério morto. Não geram mais vida. Não é uma Assembleia dos Santos, mas parece um cemitério onde concentra mortos. Não há evangelismo ou missões no poder do Espírito Santo, somente em estratégia de homem. Este é o problema nas igrejas mortas. Fogo estranho. E nós lemos isso em Levítico 10. O fogo estranho não produz vida, mas produz mais mortos. Eu vou pedir para poder soltar novamente o louvor Reaviva no Senhor, que nós ouvimos no começo, porque nós estamos no final, e eu vou voltar com essa palavra no próximo sábado. Falta muitas coisas para terminar. Mas eu encerro falando de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú foram mortos por terem entrado na presença de Deus, conforme fala lá em Levítico 10. Com um fogo estranho em seus incensários. E o que seria o fogo estranho? Simplesmente as suas próprias obras. O incensário devia ser aceso, usando-se para isso brasas tiradas do próprio altar do sacrifício. Nadab e Abiú acenderam seus incensários com fogo que eles mesmos produziram e foram mortos. O acesso à presença de Deus só pode ser através do altar, através do sacrifício de Cristo. Qualquer que tentar ter acesso à presença de Deus com base em suas próprias obras não subsistirá, morrerá. Morrerá. As brasas tinham que ser tiradas do altar onde o cordeiro havia sido queimado. A adoração e louvor e as orações que hoje oferecemos a Deus como incenso de aroma suave só podem entrar na sua presença se forem reproduzidos em nós pelo sacrifício de Cristo. Pelo fogo que um dia consumiu a oferta, o Cordeiro de Deus. O verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Fique com essa parte da palavra, meus irmãos, nós voltamos. Que você tenha um ano abençoado na presença de Deus. Vamos à oração. Senhor, mais uma vez nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Fala em nossos corações, Senhor. Queremos reviver para Ti. Que o Senhor possa, Senhor, em 2017, reinar em nossas vidas verdadeiramente. Nos traz a vida novamente, Senhor. Nos traz a vida realmente, Senhor. Incendeia as nossas vidas com o poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu
Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.